Muito bem, galera. Vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar a respeito de permissões a pastas e arquivos, tá? E isso daí é uma coisa muito importante. Inclusive isso também tem no Windows, tá? Mas o foco dessa nossa aula é o sistema operacional Linux. Então, veja só. O que é que nós temos neste nosso cenário aqui? Nós temos um usuário criado, o nome deste usuário aqui é César, tá? Observe que eu já estou logado como ele no sistema, tá? Eu estou aqui no modo gráfico, como vocês podem ver, mas no entanto, conforme eu venho dizendo em todas as aulas, o que nós vamos abordar aqui é o ambiente de terminal, ou seja, um modo texto, ok? Você fala, por que no modo texto? Porque em ambientes profissionais, você não irá encontrar, quer dizer, dificilmente, né? Você irá encontrar o Linux em ambiente gráfico. Tá? Você vai encontrar ele mais em ambiente modo texto. E como quem pode fazer o difícil também consegue fazer o fácil, eu prefiro ensinar vocês o modo difícil, tá ok? Bom, como eu falei, nós vamos falar a respeito de permissões. Eu peguei e já criei um arquivozinho de texto aqui para facilitar o nosso aprendizado, tá? Esse conteúdo que vocês estão vendo aqui do lado. Vocês já vão entender para que serve ele, tá? Bom, vamos por partes. Primeiro, eu estou logado como usuário César, conforme eu já disse. Tá aqui o nome do usuário que está logado, né? Eu estou logado como César, e esse tio aqui no prompt me indica que eu estou dentro da pasta do perfil do usuário, o que é normal, tá? Quando você entra no sistema operacional, isso seja no Windows ou seja no Linux, tá bom? Você vai parar e vai executar o conteúdo que tem dentro da pasta do usuário logado. Aí você fala, poxa, nunca percebi isso. Beleza, então vou fazer o seguinte, eu vou dar só uma pausinha aqui no Linux, tá bom? E aqui está o meu Windows, não está aparecendo nenhum ícone na área de trabalho porque eu pedi para não exibir, tá? E está aqui o conteúdo do usuário logado. O usuário logado é César aqui no Windows também. E veja só, eu vou abrir o prompt de comando do Windows. Olha só onde eu vim parar. Olha aqui o caminho. C users César. Isso significa que todo esse ambiente que eu estou vendo aqui, ó, aqui tá meus ícones, o botão iniciar, papel de parede, se tivesse papel de parede, tudo que eu estou vendo aqui é por efeito, tá? É resultado de ter sido carregado aqui dessa pasta do usuário logado, que é o usuário César. Aqui o nome, aqui ó, César. Tá bom? Então, assim como no Windows, caso você não soubesse disso, tá? Então, assim como no Windows, o Linux é do mesmo jeito, tá? Ele carrega o perfil do usuário que está logado. Tá aí. Aí você fala, poxa, mostra aí também no Linux. Bom, eu já falei que o fato de estar aparecendo esse prompt, esse tio aqui no prompt de comando, significa que eu já estou dentro da pasta home desse usuário. Mas vamos ver. O comando que eu digito para ver a pasta onde eu estou executando os meus comandos é o pwd. Tá, então, eu vou digitar aqui pwd, enter, e observe que de fato eu estou dentro de home César. Aí você fala, mas no Windows era user. Exatamente, né? Cada sistema operacional tem a sua nomenclatura própria. No Linux é home, nome do usuário. Já no Windows é user, nome do usuário, tá ok? Bom, muito bem. Então veja só. Como eu estou dentro da pasta do usuário César e eu estou logado como César, eu tenho permissão total dentro dessa pasta.
uma vez que eu sou o proprietário dessa pasta. Aí você fala assim, mas e isso implica no quê? Isso implica que se eu tenho permissão total aí, eu posso criar um arquivo, uma pasta, tá? Então vou digitar o comando mkdir para criar uma pasta e vou botar o nome dessa pasta de pasta, vou botar contas pagas. Pronto, dentro dessa pasta eu colocaria as contas que porventura eu fosse pagando. Enter. Tá aí. Aí você fala, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Tá no Linux, quando você digita um comando e ele não te dá nenhum retorno de erro, é porque o comando foi bem sucedido, salvo algumas poucas exceções, tá? Então, se eu quiser listar o conteúdo dessa pasta, basta digitar ls e eu vejo que aqui eu tenho agora uma pasta com o nome contas pagas. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos sair da pasta do usuário César e vamos direto para a raiz. Para isso, basta digitar cd espaço barra enter. Tá aí. Já vim direto para a pasta raiz do sistema Linux, que é correspondente à minha unidade C do Windows. Tá aqui. Vamos listar o conteúdo. ls, enter. Observe que existe uma diferença na saída do comando, pois quando eu digitei o comando ls dentro da pasta home, eu vi área de trabalho, contas pagas, documentos, downloads, imagens, etc e tal. Já quando eu digitei o comando ls, que serve para listar conteúdo da pasta corrente, estando eu na raiz do sistema operacional, eu já vi as pastas do sistema, que são backup, boot, etc, lib, proc, sbin e assim respectivamente. Bom, até aí possivelmente não tem nenhuma novidade para você. Mas vamos fazer o seguinte, imagine que dentro da raiz eu quisesse criar uma pasta, tá? Vou botar aqui mkdir pasta do César. Dentro da raiz, tá? Enter. Olha só o que me foi retornado. Não é possível criar o diretório pasta do César, permissão negada. Aí você fala, ah não, isso daí é porque você está logo direto dentro da raiz. Bom, obviamente, mas o fato não é esse. O fato é que eu não tenho permissão para escrever aí. Aí você até pensa, ah, tá joia, então tenta entrar dentro de uma dessas pastas aqui. Tudo bem. Eu vou entrar na pasta etc. Para isso, eu vou usar o comando cd, que serve para entrar em pastas, e vou digitar etc. Enter. Tá aí. Entrei em etc. Tá aqui aparecendo o prompt de comando. Vou digitar de novo mkdir pasta do César. Enter. Tá aqui. Permissão negada. Vamos sair, cd, dois pontos. E vamos tentar mais um outro por desencargo de consciência. cd, var, enter. mkdir, pasta do César, enter. Permissão negada. Isso porque eu não tenho permissão de acesso. Aí você fala, poxa, eu não sabia que existia isso. Existe, e repetindo mais uma vez, isso existe tanto no Windows quanto no Linux, ok? Bom, eu vou dar o comando clear aqui para limpar a tela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a raiz, cd barra, enter. E agora eu vou pedir para listar o conteúdo da pasta raiz, usando o comando ls seguido do parâmetro modificador de saída "-l". Esse parâmetro "-l", ele serve para solicitar que o conteúdo seja apresentado para mim em detalhes. Enter. Observe agora que a saída do comando já veio diferente. Ele vem me mostrando mais informações. Agora eu vejo as pastas listadas aqui desse lado da direita, seguido de várias informações à sua esquerda. Veja só,
Vamos ler algumas informações apenas aqui, tá? Primeiro, eu estou falando de propriedades e de permissões. Então, para entender isso, é mais do que suficiente você observar apenas essa coluna daqui, onde eu estou passando o mouse em cima, onde tem esse monte de R, de W e de X, e observar aqui, onde tem escrito root, 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 root. Tá bom? Aqui onde eu estou selecionando. E aqui onde eu estou selecionando. Essa parte que eu estou marcando de preto aqui são as permissões para a pasta lib. Essas que eu estou marcando aqui agora são as permissões para a pasta C-Linux. Essas permissões que eu estou selecionando aqui, esse conteúdo que eu estou selecionando aqui, são as permissões para a pasta temp. Ah, pô, que legal, né? Aí veja só, aqui do lado eu listei para vocês o seguinte: existem 3 permissões inicialmente, tá? É o read, que é para você ler, o R, que é o write, que indica permissão de escrita ou gravação, e o X de execute, que significa executar comandos. Então, isso significa que quando tem um R numa pasta, eu posso ler o conteúdo dessa pasta. Quando tem um W, eu posso escrever nessa pasta. E quando tem um X, eu posso executar comandos nessa pasta. Agora, observe só aqui em cima. Aqui eu coloquei sintaxe das permissões. Aí eu botei A, B, 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 C, C, C. E aqui embaixo eu descrevi o que é que significa cada seção dessa. Observe que o primeiro grupo de 3 letras, tá? O primeiro grupo de 3 letras, ou seja, A, são as permissões para o proprietário do arquivo. Já o B, B, B são as permissões para o grupo do arquivo. E aqui o C, C, C são as permissões para os demais usuários. Aí você fala, quem são os demais usuários? Os demais usuários são aqueles que não são o proprietário e aqueles que não estão dentro do grupo. Tá? São as demais pessoas do sistema operacional Linux. Aí você fala, e onde é que eu vejo quem é o usuário? Aqui do lado. Onde eu estou selecionando aqui para vocês. Aqui eu vejo o usuário e grupo. Usuário e grupo. Agora, veja só. Observe aqui que existe uma pasta chamada temp e essa pasta está com todas as permissões liberadas aqui, ó, RWX, RWX, RWX. Tá? Aí você fala, então quer dizer que quando nós tentamos entrar na pasta etc e criar uma pasta ali dentro, eu não pude criar porque eu não tenho permissão de criar ali dentro? Exatamente. Por isso que estava dando permissão negada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar em temp, cd temp, enter, tá aqui, estou em temp, é só observar aqui no final do prompt de comando. E agora vamos pegar e vamos digitar aquele comando de criar pasta, que é o mkdir, nome da pasta. Tá aí, mkdir, pasta do César, dentro de temp. Enter. Observe que não deu nenhum erro dessa vez. E como eu expliquei anteriormente, se não deu nenhum erro é porque o comando foi bem sucedido. Se eu digitar um ls, que serve para listar a pasta, eu vou ver que agora existe uma pasta aqui com o nome pasta do César. Eu vou dar o comando clear para limpar a tela. E agora eu vou pedir uma listagem de comando de conteúdo detalhado, ou seja, ls-l. Enter. Aí veja só. Aqui em pasta do César,
eu vou observar algumas coisas interessantes. Quais são essas coisas interessantes? Primeiro, observe quem é o proprietário dessa pasta. O proprietário dessa pasta, pasta do César, é o usuário chamado César. Observem aqui as permissões deste arquivo. Aí você fala, me ajuda a entender isso daqui. Tudo bem. Bom, sem entrar em muito detalhe, tá? Esse primeiro D aqui, esse primeiro D da sequência de permissões indica que esta entidade aqui, tá? Esta entidade pasta do César é um diretório, por isso que tem esse D aqui no começo. Aí você fala, quer dizer que todos esses aqui, D, é tudo pasta? Exatamente, são todas pastas, tá bom? Aí você pega e fala, eita, poxa, olha só, o César tem um monte de pasta criada com um nome estranho. Virtual César CQ9FLQ. O que é isso? Isso daqui são pastas temporárias que são criadas pelo próprio Linux automaticamente para armazenar, por exemplo, caches de comandos, caches de utilização do sistema por este usuário. Então essas pastas aqui, dentro da pasta temp, que significa temporário, tá? São pastas criadas automaticamente pelo sistema operacional por resultado da utilização pelo usuário César, pelo usuário root, pelo sistema operacional, tá bom? E qualquer outra entidade de segurança que porventura esteja executando alguma coisa no sistema operacional Linux. E isso também tem no Windows, ok? Continuando, observe que aqui embaixo eu tenho um arquivo chamado ium.log. Esse arquivo é de propriedade do usuário root e ele não tem um D no começo, ele tem um traço. Aí você fala, pô, por que ele tem um traço? Quando tiver um traço, significa que é um arquivo. Tá bom? Quando tiver um traço, significa que é um arquivo. Quando tiver um D, significa que é um usuário. Pronto. Aí sim, vamos entender aqui essas permissões. Bom, D indica que é diretório. Essa primeira sequência aqui, RWX, conforme eu já coloquei aqui do lado, aqui ó, na sintaxe das permissões, essa primeira sequência de 3 caracteres indica os direitos do proprietário sobre o arquivo. Já essa segunda sequência daqui, RWX, indica as permissões do grupo sobre este arquivo. E por fim, essa terceira sequência de 3 caracteres aqui indica os privilégios que outros usuários têm sobre este arquivo aqui. Aí você fala, deixa eu ver se eu entendi. Como para o usuário César, né, o que é o proprietário, tem RWX, e R significa ler, W escrever e X executar, isso significa que César pode ler, gravar e executar aí dentro exatamente. Aí você fala, e essa segunda sequência RWX aqui indica que os usuários que estejam porventura dentro do grupo do usuário César também podem ler, escrever e executar? Exatamente. Aí você fala, e essa terceira sequência que indica os outros usuários? Tem só escrito o R e o X. No lugar do W tem um traço. Por quê? Bom, isso significa que os outros usuários eles podem ler e eles podem executar. No entanto, eles não podem escrever ali dentro da pasta. Ou seja, se o outro usuário que não seja César, por exemplo, um usuário chamado Marley, entrar dentro dessa pasta César, ela poderá ler o arquivo, poderá executar comandos. No entanto, ele não conseguirá nem criar arquivos e nem alterar arquivos que porventura já existam lá, uma vez que ele não tem permissão de escrita.
Se um usuário não tem permissão de escrita, significa que ele não pode escrever arquivos ali dentro daquela entidade, tá bom? Bom, muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, cd barra, vou dar um clique para limpar a tela e veja só, nós estamos aqui na pasta raiz. Como eu já expliquei, um usuário normal não consegue criar arquivos aí dentro. Criar pastas ou arquivos aí direto na raiz. No entanto, o usuário root consegue. Root é o superusuário. Aí você pensa, poxa, mas eu tô como César. Como é que eu vou pegar e vou usar root estando como César? Aí você já pensa logo, eu vou ter que vir aqui, ó, em César. Aí eu vou ter que alternar de usuário. Ou vou ter que sair para entrar como root? Não precisa. Você pode elevar o seu prompt de comando. O que é que significa elevar o nível do prompt de comando? Coisa que também tem no Windows, tá ok? Quando você fala que você vai elevar o seu nível de execução ou o nível do prompt de comando, tanto faz, significa que você vai invocar um usuário com mais privilégio que você para executar determinadas funções. No Windows, você consegue isso da seguinte maneira, tá? Vou mostrar aqui para vocês, de forma bem fácil. Até porque não é o objetivo daqui mexer com o Windows, tá? Bom, vamos lá. Aqui. Clico com o botão direito em cima de um arquivo, segurando a tecla Shift. E aí eu vejo que aparece aqui executar como administrador ou executar como um usuário diferente. Então assim é muito simples, tá? Aí isso daqui serve para você, repetindo o que eu disse, elevar o nível de execução de uma determinada aplicação ou comando com um usuário diferente do que você está logado. Voltando aqui para o Linux, eu estou como César, né? Eu sei disso por quê? Porque está aparecendo o nome ali em cima e porque aqui no prompt de comando está escrito César. Para você elevar o seu prompt de comando no Linux, para ir direto para o root, por exemplo, é suficiente você digitar su menos. Você poderia botar su menos Felipe, caso este usuário existisse e caso ele tivesse um nível de privilégio mais alto ou menor, tanto faz. Mas quando você digita su traço nome de outro usuário, significa que você quer mudar o seu nível de execução para o nível de execução do usuário que você está marcando aí. No caso Felipe, que como eu disse, não existe. No entanto, se você quiser invocar o superadministrador, é suficiente você digitar apenas su menos. Então tá aí, vou digitar su menos e vou dar enter. Enter. Observe que está sendo solicitado uma senha. Aí você fala, que senha é essa? É a senha que você definiu para o usuário root. Como nos nossos exercícios aqui, a senha que nós definimos foi de 1 a 8, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou dar enter. Tá aí. Veja agora que o meu prompt de comando mudou. Onde antes tinha escrito César, agora tem escrito root. Observem outra coisa também. Enquanto o usuário César estava na raiz, quando eu entrei com o usuário root, observem aqui no prompt de comando um tio ao fim. Isso indica que eu entrei como root, mas eu estou dentro da pasta home do usuário root. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar cd barra para ir direto para a raiz. Vou digitar um comando ls, enter. Observem que o conteúdo que eu vi quando eu digitei ls com César
foi o mesmo conteúdo que eu vi quando eu digitei ls com root. Até aí, sem novidades. Agora vamos lá. No entanto, quando eu tentei criar um diretório como o usuário César, que é um usuário limitado, me foi apresentada uma mensagem de erro informando permissão negada. Veja só que agora eu estou como usuário root, que é conhecido como superusuário, ou seja, aquele que tem acesso ilimitado aos arquivos do sistema. O que vale dizer que se eu digitar mkdir teste, eu vou criar um arquivo vou criar um diretório chamado teste dentro da raiz. Enter. Ah, não aconteceu nada. Lógico, porque funcionou o comando. Se eu digitar ls de novo e der um enter, eu vou ver que agora existe um diretório chamado César direto na raiz. Legal. Vamos digitar agora aquele comando que me dá uma saída detalhada, que é o ls-l. Enter. Vamos olhar as permissões da pasta teste. Está aqui. Veja que o proprietário é root. Ah, por que o proprietário é root? Porque ele que criou a pasta teste. Tá? Então, já tenha em mente o seguinte: quando um usuário cria um arquivo, isso serve no Windows e isso serve no Linux, ele se torna o proprietário daquele arquivo, uma vez que foi ele que criou aquele arquivo. Neste caso, então, como foi root que criou a pasta teste, ele é o proprietário. No Windows, por exemplo, se eu tiver logado com um usuário chamado Maria no Windows e criar um arquivo de texto usando sobre o usuário Maria, Maria vai ser proprietário daquele arquivo. Se eu estiver no Windows logado como João e eu criar uma pasta com o usuário João, o João vai ser o proprietário daquela pasta. E assim respectivamente. No Linux, isto não é diferente. Tá ok? Tá aí. Então vamos observar agora os privilégios, ou seja, as permissões sobre essa pasta teste. Aqui do lado eu vejo que existe um D, o que indica que teste é um diretório, isso nós bem já sabemos. Essa primeira sequência de 3 caracteres RWX indica que o proprietário tem permissão de ler, escrever e executar comandos dentro da pasta. Essa segunda sequência de 3 sinalizações indica que os usuários que porventura estejam dentro da pasta root, eles podem ler, eles não podem escrever, mas eles podem executar comandos ali dentro de teste. E essa terceira e última sequência aqui indica que, igualmente, os demais usuários eles só podem ler, eles não podem escrever, mas eles podem executar comandos ali dentro. Evitando que esse vídeo fique muito longo, eu vou pausar aqui. Tá? Essa é a nossa primeira videoaula sobre permissões. E agora vai lá no site e procura a segunda parte dessa videoaula sobre permissões.